derrotamos com 3-1. Nosso convidado hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Participo da entrevista a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, e o editor da revista Teletime, Samuel Possebon. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. E o que o senhor acha das concessões das emissoras de rádio e TV para os políticos? Olha, depois que eu fui para o Ministério das Comunicações, inclusive pedi para o meu pessoal ler o que diz na Constituição e ver o que diz a legislação. Na verdade, há controvérsia, ninguém conseguiu concluir se é expressamente proibido ou não. De qualquer maneira, hoje nós sabemos que tem muitos políticos que têm concessão de rádio ou concessão de televisão. A minha posição, e acho que se puder vou transformar em posição do governo, é que nós deveríamos proibir. Eu acho que o Congresso, que já tem a atribuição de fazer concessão, não pode fazer concessão para alguém do meio político, seja um congressista, um ex-congressista, ou um parlamentar estadual, que seja um vereador. Eu acho que isso, em primeiro lugar, pode configurar, legislar em causa própria. Em segundo lugar, tem a questão do sistema político, que fica desequilibrado, fica desbalanceado, com alguns tendo concessão de rádio e outros não. Agora, ministro, as organizações religiosas, porque elas também cada vez mais estão se envolvendo com a política. Já me disseram assim, mas vai ter laranja. O político põe um laranja. Tudo bem, mas isso já está tipificado na legislação e nós temos o Ministério Público, outros órgãos de fiscalização ou até de repressão para cuidar disso, a Receita Federal, enfim. O uso de laranja é crime, então tome-se as providências. Isso não é um problema mais de regulação. Com relação à questão religiosa, eu pude observar o seguinte, o Ministério recentemente tem adotado restrição à concessão para entidades, instituições religiosas. Mas nós sabemos que tem, por exemplo, tem o problema de compra de horário. Normalmente, a maior parte da veiculação são igrejas que compram horário, ou na madrugada, ou às vezes até no horário nobre, e, na minha opinião, também é uma área de sombra, não tem regulação, não tem nenhum lugar dizendo que não pode. Então, o concessionário cede, vende o horário, né, e gera questionamento, porque, do meu ponto de vista, também é uma coisa duvidosa, uma coisa que tem que ser questionada. Agora, isso está acontecendo. Né? Ou nós vamos dizer na lei se pode ou se não pode, o que pode fazer, como é que vai ser, ou então nós vamos continuar debatendo e não vamos tomar providência. O senhor acha que o controle disso poderia ser feito por uma agência reguladora, como é o modelo que se tem nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em outros países em que existe uma agência específica para controlar a radiodifusão, para fazer o trabalho justamente de acompanhamento dessas concessões, de quem são os proprietários, quem são os verdadeiros proprietários? Por exemplo, se a gente procurar no Ministério das Comunicações os contratos de concessão das emissoras de TV, a gente vai descobrir que não existem esses contratos. Existem atos que estão publicados no Diário Oficial, mas não existe um contrato específico. O senhor acha que o modelo de agência reguladora seria o ideal para esse setor de mídia, para o setor de comunicações? Eu acho que é a melhor forma, até porque a agência tem autonomia, tem uma estrutura mais adequada para fazer, se especializa na fiscalização. Hoje, nós já temos regulação, por exemplo, se tem, por exemplo, uma empresa que tem mais de 30% de capital estrangeiro, já há mecanismos para fiscalizar isso. Agora, o problema é o seguinte, é isso que você está falando, se o contrato expressa isso ou não. Nós temos alguns problemas relativos a isso que estão indo parar no Supremo por conta da briga. Como não está claramente definido ou não está claramente expresso no contrato, então acaba virando um problema de justiça, que eu acho que é onde tem que ser resolvido mesmo. Agora, eu acho que a melhor forma seria, de fato, uma agência. Ministro, é sabido nesse mercado que proliferam os laranjas. Usar laranja é crime, mas é uma prática. Falam até que o setor de grande citricultura é a radiodifusão. Tal é a provisão de laranja. Muitas vezes, como jornalista, eu me deparei com situações como essa. Eu ligava para uma emissora, que eu sabia que era de um político, estava com um contrato, com a composição acionária daquela emissora na mão,
falava com o diretor da emissora, perguntava pelo real sócio, pelo sócio de direito, né, do contrato. Aí o cara disse, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa que a senhora fala. Essa emissora pertence ao deputado tal, ao governador tal. Então, é uma situação sabida, e é muito fácil identificar esse problema. O problema, me parece, é que o Ministério das Comunicações não tem estrutura para fiscalizar. No ano passado, no ano atrasado, eu fiz uma matéria que mostrava que uma licitação em São Paulo, duas organizações de televisão em São Paulo, ganhou uma empresa que estava registrada em nome de assessores de um parlamentar. Aí eu falo com o Ministério das Comunicações na época e o ministro falou assim, olha, mas a gente não tinha como saber que por trás desse nome aqui estava um deputado. Mas se um repórter chega lá, por que o governo não consegue chegar lá? Para moralizar, é preciso ter condição de coibir e de punir. Como é que o senhor acha que o Ministério está preparado para isso? Olha, eu acho que não está preparado. E cá entre nós, eu acho que em alguns casos nem precisa ser preparado. Porque quem tem que investigar se uma empresa está no nome de um laranja ou não é o Ministério das Comunicações, gente. Isso tem já instituições fortes em condições de fazer essa investigação. A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? Criar mais uma polícia dentro do Ministério das Comunicações para verificar. Nesta semana, vários jornais divulgaram o político tal conseguiu concessões. Eu mandei olhar. Os contratos não mencionam o nome do político citado, dos políticos citados. Nós recebemos documentação que vem registrada em cartório, que vem de junta comercial, que tem fé pública. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma organização de caráter policial, porque é o único jeito, né, de fazer, talvez, escuta telefônica, de ir lá abrir o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Não tem como fazer isso. Eu acho que não é o Ministério das Comunicações que tem que fazer isso. E acho que essa questão, na minha opinião, é mais uma que nós deveríamos regular. Olha, o que pode e o que não pode. E aí não pode, alguém tome providência. Tem algumas providências de fiscalização que são claramente do Ministério das Comunicações, que exerce, na minha opinião, ainda muito mal. Algumas nós, inclusive, estamos conversando com a Anatel para delegar, porque a Anatel tem muito mais gente e tem mais condição. Na radiodifusão, nós pretendemos repassar para a Anatel para que eles tomem conta disso. Em nome do Ministério, nós podemos fazer esse tipo de convênio. Agora, eu acho que nós temos que discutir o setor como um todo e ter claro o seguinte, nós não vamos resolver isso só, esse caso aqui, veja esse caso, veja aquele. Tem que ver o que é. Eu acho que o uso de laranja é crime. Então isso já tem lei, já tem gente que tem a responsabilidade de tomar providência. E claramente eu acho que não sou eu que tenho que fazer isso. Ministro, e a criação da Agência Nacional de Comunicação seria uma solução para essa questão? Poderia ser. Pelo que eu pude perceber, o Franklin avaliou a possibilidade de ter uma agência, que seria uma grande agência do setor, podia ter esse nome, Agência Reguladora de Comunicações, ou ter duas agências, seria a Anatel e uma outra, provavelmente derivada da Ancine, que seria reformulada para tratar de regulação de conteúdo. Em qualquer hipótese, nós não estamos falando de controle a priori, antecipado do que é veiculado por uma televisão ou por uma rádio. A discussão é se alguém veicula alguma coisa de conteúdo racista, por exemplo, e se aquilo vai merecer uma reprimenda, vai ter uma advertência pública, vai ter alguma providência relativa a esse aspecto. Portanto, não seria feito em hipótese nenhuma com caráter antecipado. Ministro,